Opa, e aí? Não é o que vocês estão pensando. Deixa eu me virar pra dar a atenção que vocês merecem. Diário de um bombado, ele já tá mijando sangue e o fígado arrebentado. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Cara, hoje eu quero falar a respeito de um tema bem diferente pra vocês, que é sobre uma cena específica de Barbie. Eu sei, falar de Barbie em 2025, quem eu sou? Tava dentro de uma caverna, mas não é bem isso. Mas aqui pensa um pouquinho, antigamente quando a gente assistia filmes, os filmes eles tinham um poder imenso sobre a gente, gerações se atravessavam com a importância que os filmes tinham e a relevância que eles possuíam, até mesmo o desenvolvimento do caráter da gente. Porém, hoje em dia, até esses filmes antigos que moveram as características fundamentais pra gente foram esquecidos, e não só eles, mas também os filmes recentes. Chega até ser, sei lá, nostálgico, um filme de 2 anos atrás que teve uma loucura imensa lá, Barbie, Oppenheimer e tudo mais. Mas sem muitas delongas, o que eu quero falar a respeito de uma cena específica, que é protagonizada pela América Ferreira, que é aquela cena da qual ela fala o quão ela se sente subjugada pela sociedade e o quão tudo é contraditório demais. Tem que ser chefe, mas não cruel. Tem que liderar, mas não pode detonar a ideia dos outros. Você tem que adorar ser mãe, mas não pode falar dos seus filhos o tempo todo. Que é uma porcaria, que não merda nenhuma. E eu quero fazer algum tipo de desenvolvimento maluco na minha cabeça que eu tive quando eu revi essa cena. Talvez eu vou irritar algumas pessoas que vão ver esse vídeo. Enfim, onde é que eu tava? Alzheimer. Certo, sobre aquela cena da América Ferreira, da qual ela fala sobre como a sociedade é contraditória demais e os percalços de tudo que ela passou na vida dela. De que você tem que ser muito uma coisa, mas depois tem que ser muito outra. Nas palavras dela, tem que adorar ser mãe, mas nunca pode falar demais dos filhos dela. Outra coisa que ela fala, por exemplo, é você tem que ser magra, mas não tem que dizer que quer ser magra. Tem que dizer que quer ser saudável, mas ao mesmo tempo tem que ser magra. Essas contradições que afetam todo mundo. E eu vi essa cena, cara, me identifiquei pra caramba. Calma, olha a quinta série, vamos por partes. Eu não vou fazer uma análise do filme Barbie, não tenho esse interesse na verdade, mas eu quero falar como essa cena ela reflete não só o que as mulheres pensam, mas como os homens pensam também. Se você for um cara entre os seus 18 a 30 anos, coloca nos comentários se você vai se identificar com alguma das coisas que eu vou falar. Porque pelo menos pra mim, eu já ouvi milhares de vezes, você tá gordinho demais, ou você tá magro demais, ou se tá entrando pra academia, tá ficando forte demais, tá ficando esquisito, você nunca tem uma voz ativa, ou quando a gente fala, mas você quer falar demais e quer ser o dono da razão. São essas contradições que a personagem da América Ferreira falou e cavou fundo dentro de mim, ó, a malícia, e das quais eu não consegui não me identificar, cara, porque em diversos momentos da minha vida eu senti que eu estava numa contradição de ser aquilo que as pessoas queriam e ao mesmo tempo não era o que elas queriam que eu fosse. Se é que deu pra entender? Não. Como assim você já não tem um emprego, um carro, uma moto e tem milhões na sua conta? Mesmo sendo super jovem, mas ao mesmo tempo quando eu vejo colegas que estão um passo à frente na vida, o que é normal, as pessoas elas têm a própria caminhada, eu vejo que elas têm um questionamento de que essa pessoa cresceu e tá toda besta e não socializa mais com as pessoas que são Pobre! Essas contradições que enchem o saco da gente, não só de mulheres, mas de homens, elas criam revolta e interpretações errôneas a respeito de onde esses problemas vêm e como não devolvê-los para a sociedade. Ou então, pelo menos não vilanizar as pessoas. Talvez esse seja um momento um pouco mais espinhoso do vídeo, do qual eu vou falar a respeito de questões mais políticas. E sempre quando a gente entra na seara política, a gente entra em divisão. Afinal de contas, no mundo que a gente vive hoje, não só no Brasil, as pessoas elas predeterminam um pensamento unificado para um coletivo, ou seja, você tem que fazer parte do nosso pensamento e você tem que pensar igual a nós, não só pensar, mas você tem que falar da mesma maneira, com as mesmas palavras, com a mesma entonação. Caso você fuja pelo menos 1% dessa classe opinativa pré-determinada, você já vai se classificar em outra esfera política. Mas não me entenda mal, isso não só recai para uma esfera política, tipo esquerda. Não faz muito tempo teve um debate lá no Vilela dos lacrolas versus os nerdolas, e por mais que eu seja um cara que detesta lacração na sua essência, que é, por exemplo, fazer um filme mal atuado, mal roteirizado, mal dirigido, e se você criticar, talvez você seja ofendido porque esse filme tá abordando alguma esfera politizada. Lacração pra mim é isso. Por mais que eu deteste lacração, e por mais que eu não concorde com muitos dos pensamentos das pessoas que foram denominadas lacrolas do vídeo, como o Miguel Luquia, o Quatro Coisas, o Luiz, eu ainda assim, mesmo não concordando com a esfera política desses caras, eu acho muito mais chato o outro lado, que é o lado nerdola.
escola, eu acho tão chato quanto a lacração, porque o bom senso ele cai por terra. Esses caras, os nerdolas, hoje pelo menos, eles deixaram de ser o tipo de pessoa que fica com raiva do filme não ter um roteiro bom por conta de uma representatividade mal feita, pra ser pessoas que vão apontar a lacração em tudo e vão diminuir o debate. Eu não vou me estender muito nisso, poderia fazer um vídeo a respeito disso, mas não é o tema. Mas o que isso tem a ver com Barbie? Você pode estar me questionando. Porque todas essas questões ideológicas e essa revolta a respeito de alguns temas e como as pessoas batem na sociedade, sejam feministas, sejam os nerdolas que eu citei, elas vêm a respeito dessas contradições, ou pelo menos dessas porradas que a gente toma advindo de alguma questão ou política, ou de tabu, ou que talvez hoje socialmente não é tão maneira. Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. Tanto das pessoas de esquerda como das pessoas de direita. Mas o que eu venho propor não é simplesmente se identificar com uma esfera política e só isso. O que eu venho propor a você é, na verdade, ativar o seu bom senso. Às vezes nem tudo é lacração. Às vezes nem tudo é machismo. Às vezes algo só é algo mal feito. Ou às vezes algo realmente é preconceito e deve ser apontado. Quando nós trabalhamos o bom senso da gente, a gente se une muito mais do que se divide. E quando a gente pega essas contradições e essas porradas que a gente vai levando da vida e só quer bater de volta, a gente, na verdade, a gente vai transportando esse problema que chegou pra gente pra outras pessoas e fazer a engrenagem do problema continuar girando. Eu vou te dar um exemplo em uma outra questão, mas que talvez sirva pra esses problemas. Imagine que seu avô tratou o seu pai muito mal. Teve uma criação muito dura, teve uma criação muito imposta, cheia de regras, batia no seu pai, etc. Não foi uma boa influência para o seu pai. Por decorrência, talvez o seu pai, por conta desses traumas que ele sofreu, acabe depositando isso em você, te tratando mal, tratando de forma rude, talvez um pouco menos do que o pai dele o tratou, mas ainda assim de uma forma não tão legal. Mas isso não necessariamente faz com que você tenha que depositar esse problema no seu filho. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos em um mundo difícil, então você não necessariamente vai tratar o seu filho da maneira ruim com que o seu pai lhe tratou, mas ainda assim vai ser firme o suficiente para que ele seja forte e caminhe de maneira correta com as próprias pernas. Conforme o tempo vai passando, eu ainda sou jovem, ainda tenho os meus 25 anos, mas conforme o tempo vai passando, eu cada vez mais vou me dando conta que a solução dos problemas do mundo é simplesmente o bom senso, cara. Nada me tira da cabeça que um bom diálogo verdadeiro, sem cinismo, sem politicagem exacerbada, sem política de identidade, porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas se identificam com a esfera política e se colocam como superiores acerca dos outros. Mas enfim, quando a gente toma isso tudo de lado e abraça mais o bom senso, a boa comunicação e a boa educação, a gente muitas vezes acaba resolvendo o problema. Eu não estou dizendo que a gente deve tratar as pessoas que nos trataram mal com flores e tudo mais, mas às vezes você vai ter o bom senso de sair de um ambiente do qual não merece você. Posso estar ficando maluco, mas é do bom senso que nasce a ânsia de resolver o problema da melhor maneira possível. Talvez eu tenha um otimismo exacerbado, mas o meu objetivo com esse vídeo é trazer uma reflexão positiva para você. No fim, tudo para mim é o bom discernimento das coisas. É do bom senso que você vai achar a melhor maneira possível para tratar um problema. Pelo menos para mim. Eu já fui cercado de tios completamente, eu não quero usar a palavra tóxico porque ela tá completamente defasada, mas ainda assim, eu já fui cercado de tios tóxicos e pessoas que trouxeram uma má influência, ou pelo menos marcaram negativamente a minha construção como pessoa. E sim, em um determinado momento eu tentei conversar e tentei agir da melhor maneira possível, mas não foi possível. Então, o meu bom senso partiu para que eu saísse daquele local. Porém, mesmo que eu ache pessoas com o mesmo traço de negatividade, porém ainda assim reversível, vai ser o meu papel de trazê-las para uma lucidez, né? Sei lá. Enfim, então esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu quero fazer um pedido, quero fazer um convite para você, na verdade. Se você curtiu esse vídeo, dá o like. Se você não curtiu, dá dislike, não tem problema. Comenta aqui se você acha que eu tô viajando, se acha que eu tô sendo maluco. A gente tá junto nessa. E o convite que eu quero fazer pra você é que toda terça e toda quinta tem live lá na Twitch. Eu tô fazendo live de The Last of Us Part 2. Na segunda live eu tive uns probleminhas, mas eu tô pegando jeito e é divertido. Então aparece lá, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Então chega lá. E é isso, valeu e até a próxima.